Então eu queria que você abrisse comigo a palavra de Deus lá no texto de Neemias 4, ainda que será projetado, Neemias 4, 23. Mas é sempre bom a gente manter esse hábito saudável de manusear a Bíblia. Bíblia que nos abençoa tanto, não é, irmãos? Então o texto diz assim: eu, os meus irmãos, os meus homens de confiança e os guardas que estavam comigo, nem tirávamos a roupa. E cada um permanecia de arma na mão. Feche seus olhos, incline sua cabeça, vamos orar? Pai de amor, nós envolvidos que estamos nesse projeto maravilhoso de reconstrução das nossas próprias vidas, desse projeto de colocarmos em ordem aspectos tão importantes para que a nossa jornada nessa terra se dê de uma maneira abençoadora. Nós que temos nos envolvido nessa jornada de reconstrução das nossas famílias, das nossas casas, do lugar onde vivemos. Temos tanta coisa, Senhor, que precisamos aprender da maneira certa. Tantas coisas que ao longo da nossa vida fomos aprendendo de maneira equivocada. Fomos absorvendo ensinos, maneiras de lidar com os conflitos, maneiras de nos sujeitarmos a Deus que não correspondia àquilo que Tu querias. Então nessa manhã, Senhor, onde nós estamos reunidos, cada um na sua casa, mas todos ligados pelo Espírito de Deus, que é onipresente e está em cada casa nesse lugar, nesse momento. Nós queremos Te pedir que Tu nos dês inteligência espiritual, Senhor, para entender a Tua palavra. Que o Senhor nos dê coragem para implementar em nossas vidas o ensino recebido. E que o Senhor nos dê perseverança e força para não desistirmos diante dos ataques que o inimigo enviará, com certeza. Mas conscientes de que em todas as coisas somos mais que vencedores por aquele que está em nós, Jesus Cristo, o grande vencedor. No nome do Senhor Jesus, amém. Então, irmãos, como temos dito, nesse trabalho de reconstrução, o maior ônus da empreitada é do líder responsável. O líder que é comprometido com o sucesso dessa obra. E hoje eu quero falar com você sobre a questão de liderando a própria vida, liderando a nossa casa e liderando pessoas. Quando eu falo aqui que o maior ônus da empreitada é de um líder que seja responsável e comprometido, porque de repente, como todos nós de alguma forma exercemos liderança, e a princípio temos a responsabilidade de liderar a própria vida, nem sempre essa liderança é exercida com responsabilidade, com comprometimento. Então a gente vê aqui Neemias falando, a princípio, e ele vai ser o nosso grande exemplo, a nossa grande referência de como liderarmos com responsabilidade, ainda que nós saibamos que a obra que o Senhor inicia, Ele completa, mas a grande questão é como eu me torno participante dessa obra, como eu me porto ao longo dessa obra, e como eu chegarei no término da obra. Neemias está nos dizendo aqui que ele estava tão comprometido, tinha tanta responsabilidade em atuar de maneira proativa naquilo que Deus queria e estava fazendo entre as pessoas, que ele diz aqui que ele quase nem dormia. Quando ele fala aqui de nem tirar a roupa, irmãos, o Neemias não está aqui promulgando uma existência sem higiene, Ele está aqui dizendo do empenho de nem mesmo ter tempo para tomar um banho, para trocar de roupa, para dormir. Ele ia para casa ali, mas ele estava atento, antenado, a arma na mão. Ele e aqueles
que estavam mais próximos dele, nessa jornada maravilhosa de liderança pessoal e das pessoas que Deus coloca ao nosso lado. Mas a gente percebe que, via de regra, as pessoas querem o caminho da mudança. Todos querem mudança, todos querem sucesso, todos querem melhorar. Mas a grande questão é que a maioria das pessoas quer que isso aconteça sem dor, sem estresse, nem custo. O sonho é encontrar alguém que faça por mim. Alguém que ore por mim, alguém que jejue por mim, alguém que leia a palavra de Deus por mim, alguém que faça as escolhas difíceis por mim. Porque se não der certo depois, também eu tenho alguém para quem culpar. Essa varinha de condão não existe. Mas as pessoas gostam disso. As pessoas, por conta da separação de Deus, promovida pelo pecado, acreditam ainda que serão promovidas no que diz respeito a relacionamentos, vida, a partir de uma decisão que não implique ação, que não implique uma atitude pessoal de transformação e mudança. Isso não é diferente, não é de hoje. Veja o que Deus disse para o povo de Israel, lá no livro de Oséias. Não vai projetar ali, porque eu não vou ler na NVI, eu vou ler na versão corrigida. Diz assim, Oséias 4,12. O meu povo consulta a sua madeira, e a sua vara lhe responde. Porque o espírito de luxúria os engana. E eles se corrompem, apartando-se da sujeição ao seu Deus. Então, Deus está dizendo aqui que já naquela época, o povo de Israel, resistindo a sujeitar-se a Deus, resistindo a sujeitar-se à orientação da palavra, resistindo a ouvir os profetas que eram enviados de madrugada, como diz a palavra de Deus, cedo. Os homens resistindo a isso procuravam uma consulta mágica para ter resposta para as suas vidas. Eu quero lhe chamar a atenção, irmãos, porque nós não vemos Neemias fazendo oração forte. A gente não vê Neemias convocando o povo e, olha, passa aqui que eu vou fazer uma oração forte, a vida de vocês vai mudar, vocês não vão precisar mais trabalhar no muro, tudo vai dar certo a partir de hoje, os muros serão miraculosamente erguidos. Não, nós não vemos Neemias requerendo para si o direito de ser o representante de Deus, nem o representante do poder de Deus. Neemias não é um líder, e eu e você precisamos aprender com isso, que puxa para si a glória de Deus, e ele diz que não a divide com ninguém. Nós não vemos Neemias, irmãos, dando carteirada em ninguém. Nós não vemos Neemias ofendido, reagindo aos ataques, usando o tempo da sua vida para mandar recado para os desafetos. Nós não vemos Neemias desqualificando ninguém. Ele nem fica falando daqueles que se afastaram e estão mais perto do inimigo. Lembram? Nós vimos semana passada aquelas pessoas, e na retrasada também, aquelas pessoas que acabam ficando tão perto do inimigo que ficam no meio do povo trazendo notícias que desestimulam, que promovem desânimo, que roubam a esperança. Neemias não reúne o povo e fala, olha, vocês precisam se afastar, deixa esse pessoal para lá, vou mandar um recado para eles. Não. Neemias não fica se lamentando. Neemias trabalha. Neemias atua. Neemias ouve, sempre atento. Neemias vigia. Neemias conhece as pessoas. Nós percebemos Neemias sabendo os pontos baixos, as vulnerabilidades. Ele era um líder que estava atento ao que acontecia. Ele estava atento à sua própria vida, e você e eu precisamos estar atentos às nossas próprias vidas para conhecermos as nossas áreas vulneráveis. Neemias conhecia a sua casa nesse aspecto. Você e eu, irmãos, precisamos ter
uma noção clara dos pontos vulneráveis da nossa família, da nossa casa. Onde precisamos atuar? As pessoas que Deus confiou a nós para liderarmos, nós precisamos conhecê-las. Neemias conhecia. E notem, Neemias não usa esse conhecimento das vulnerabilidades para tirar proveito. Com tanta tristeza, nós vemos líderes cristãos vendo o sofrimento das pessoas e tirando proveito disso. As pessoas sofridas, caídas, desesperançadas, pessoas com sonhos legítimos de ter uma condição de vida melhor. E quando se aproximam de alguém nessa condição de querer uma melhoria de vida, essa vulnerabilidade é usada de maneira desonesta para tirar dessas pessoas o pouco que elas ainda têm. Neemias, ele não atua assim, pelo contrário, irmãos, ele arruma formas de proteger. Essa liderança é a liderança que Deus espera que eu e você exerçamos. De conhecendo as pessoas, sabendo das suas vulnerabilidades, criemos maneiras de protegê-las, de guardá-las. Neemias leva e mobiliza forças para aquele lugar, para que a proteção ali seja ainda mais efetiva. A grande questão é como eu, você, vamos enfrentar essa dura tarefa de reconstruir. Não é fácil. A gente não está falando aqui de coisa simples. E principalmente quando eu e você assumirmos uma posição de liderança, segundo a expectativa de Deus, tanto mais dura vai ser essa trajetória. Mas a gente pode escolher, irmãos. Vamos ser como os líderes superstars, aqueles que sabem tudo, oram forte, não conhecem ninguém. Sabem mandar, sabem cobrar, rotulam aqueles com quem não concordam, usam até palavras depreciativas para se referir a outros líderes cristãos. Falam, mas não fazem. Mandam construir, mas já têm a sua vida muito bem construída. Que tipo de líder nós vamos ser, irmãos? Porque talvez eu estou falando assim e você está olhando e vendo algumas figuras públicas, né? Que são líderes. Mas por vezes, sem perceber, a gente está atuando assim. Pai, você conhece seus filhos? Filho, você conhece seu pai? Pai, você só manda ou você faz junto? Mãe, você, como tem sido a tua atuação no sentido de conduzir sua casa? Eu sei que muitas mulheres têm sido pai e mãe, têm acumulado funções que a princípio Deus não pretendeu que fosse assim, mas que tem sido assim. Mas você ouve seus filhos para conhecer as áreas frágeis, as vulnerabilidades? Ou você tem essa atitude de saber tudo, de falar antes, de dar resposta para tudo e receita certa para que tudo aconteça? É bem verdade que esse tipo de liderança aqui, que eu falei agora por último, tem muitos likes, muitas curtidas, dá muito ibope. Porque mostra para as pessoas uma figura muito forte, uma figura muito sábia, uma figura que é admirável diante das câmeras. Na vida religiosa. Jesus falou disso, irmãos, lá em Mateus 23, versículo 5, a parte A, Jesus disse: tudo o que fazem é para serem vistos pelos homens. Jesus aqui estava se referindo aos fariseus, que faziam longas orações, que usavam seus largos filactérios, palavra de Deus escrita, presa na testa, nos braços, visitavam as casas,
E Jesus dizia que eles iam à casa das viúvas e dos órfãos, mas eles acabavam se aproveitando daquela situação. Não é esse modelo de liderança que Deus espera de mim e de você, irmão. Não é esse estilo de liderança que atrai, como eu disse aqui, os likes, as curtidas, mas que não promovem o estabelecimento do reino de Deus, que é um reino de justiça, paz e alegria. Esse modelo de vida é o modelo das pessoas vivendo o tempo do templo sem muro. Como foi de Esdras até que Neemias fosse erguido por Deus? O templo estava lá, a vida religiosa já tinha retornado. Mas o que acontecia é que sem muros as pessoas estavam expostas, sujeitas aos ataques dos inimigos. Então que maravilha que você já nasceu de novo, que você já teve uma experiência regeneradora com Jesus Cristo, que você já olhou para a cruz e lá você viu a única solução para o teu pecado. Que lá você percebeu que todos eles foram perdoados e que você tem a oportunidade de uma vida plena, abundante em Cristo Jesus. Mas esse é só o começo. Eu e você somos chamados agora para a gente reconstruir, desaprender o que a gente aprendeu errado e começar a fazer de forma que aqueles que se aproximem de nós também se sintam protegidos, amparados, guardados. Não estou falando de perfeição, erros provavelmente serão cometidos, ainda que a gente não queira. Mas a grande questão é, irmãos, que eu e você precisamos estar vivendo de maneira que o Senhor tenha acesso para as mudanças necessárias na nossa vida. Que nós estejamos abertos, comprometidos com isso. Mas como eu falei, isso dá trabalho, isso não dá ibope. Um pai que de repente agora vai se posicionar conforme a palavra de Deus, depois de tantos anos vivendo de qualquer forma, vai talvez atrair a irritação dos filhos, da esposa, dos parentes. Como nós vimos aqui, os inimigos vão se levantar, talvez com zombaria e provavelmente querendo causar confusão. Mas eu e você não podemos ser desse tipo de pessoa que não se importa com o dia a dia, que tem só a sua vida religiosa, que afinal eu estou no prédio, eu estou tendo minhas oportunidades, eu estou exercendo o meu ministério, e nessa loucura do eu e do meu, esquecem do nós e do nosso. Muitos nessa jornada mentem, são desonestos nos seus negócios, violentos nas suas relações, contenciosos. Mas tudo isso acaba passando batido. Tudo isso acaba caindo no esquecimento. Que Deus nos ajude. Que o Senhor nos dê graça, sabedoria e unção para andarmos nas pegadas de Neemias, que exerceu uma liderança muito próxima daquela que Jesus exerceu, daquela que o apóstolo Paulo exerceu. Então, irmãos, o chamado é para que nós sejamos como Neemias. Neemias, a gente percebe aqui, ao estudar o livro de Neemias, que ele parece aquele bom juiz num jogo de futebol, né? Não aparece, é muito comentado. As pessoas não ficam falando de Neemias. Ele não fosse o fato do livro tratar da maneira como Deus usou Neemias para a restauração dos muros e para o estabelecimento do culto de maneira que agradasse o Senhor novamente, provavelmente teria passado, né? Simplesmente passado. Mas ser Neemias é difícil, irmãos. Ser Neemias é fazer o que ninguém quer fazer. Mas quase 100 anos, aqueles muros caídos. Neemias aceita o desafio. E ser Neemias é isso, na nossa casa, na nossa vida. É fazer o que ninguém quer fazer. E sabe o que é pior? Depois que estiver pronto, ainda ouvi falar que qualquer um podia ter feito. Sabe esses lances? É assim, a vida de Neemias é assim, irmãos. Ninguém se levanta, ninguém faz, você faz, paga o preço, e quando estiver pronto alguém vai dizer, pá, mas isso aí até eu fazia.
Ser Neemias é fortalecer o outro. É conseguir perceber o temor nas pessoas. Nós vimos aqui Neemias no capítulo 4, vendo as pessoas, e quando ele identifica os pontos vulneráveis, ele faz uma inspeção, e se você depois quiser conferir, ele está lá no versículo 14, dizendo que ele fez uma inspeção depois de posicionar as pessoas armadas. E eu tenho a impressão, irmãos, que quando ele faz essa inspeção, ele percebe as pessoas com medo. Neemias tem sensibilidade para ver que o povo está com medo, está amedrontado. Ainda que a estratégia foi armada, o povo está com medo. E o que ele faz? A primeira coisa que ele fala é: não tenham medo deles. Que líder! Ele consegue fortalecer a pessoa, mesmo entendendo que ela tem direito de ter medo. Ao contrário de ficarmos dizendo, não pode ter medo. Né? É lindo, eu sei, irmãos, a palavra de Deus diz que o perfeito amor lança fora o medo. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, tem vezes que a gente tem medo. Tem vezes que bate o medo. Talvez seu filho um dia pode entrar no quarto escuro e ter medo. Aconteceu com os meus filhos, medo de dormir no escuro. Né? E não adianta nesse momento você ficar... No meu caso tinha 2 filhos homens, né? Não tive meninas. Então não adiantava ficar querendo trazer à memória deles a masculinidade deles. Vocês são homens, vocês têm que dormir no escuro, não pode ter medo. Não. Na época, nas primeiras vezes, eu deitava na cama com eles e esperava eles dormir junto com eles no escuro. Até que eles acostumaram. Acostumaram a ponto, depois do Guilherme, quando tinha uma fresta de luz no quarto, ele já não conseguia dormir. Por vezes ele pedia para a gente apagar a luz de outro ambiente para ficar mais escuro para ele dormir. Eu acho que está assim até hoje. Então Neemias era aquele líder, é aquele líder, irmãos. E você e eu precisamos nos tornar assim, que conseguem entender o momento que as pessoas estão vivendo. E não usar isso para criticar, mas para buscar uma palavra, para fortalecer. Ele diz, não tenham medo deles. Lembrem-se do Senhor, grande e temível. Em outras palavras, ele diz, substitua o medo pela memória do Deus forte e poderoso. E a gente precisa viver assim, irmãos, substituindo momentos de fraqueza por lembranças que nos dão esperança. Neemias é o líder que ora. E a gente vê como esse homem ora. E ora muito. Mas quando ele vai falar, ele fala, nós oramos. Olha que coisa louca. Ele podia dizer assim, eu fiz uma oração forte, eu busquei o Senhor, eu jejuei. As coisas mudaram porque eu sou o pastor que cuida. Neemias cita no versículo 4, 2 vezes, momentos de oração, e nas 2 ele fala, nós oramos. Que atitude, irmãos? De esvaziamento, de reconhecimento da força do corpo, de reconhecimento da tua família. Talvez você esteja batalhando sozinho lá na tua casa para reconstruir. Mas não esqueça, nós. Neemias é um modelo tão especial de liderança, que nós vimos que ele se inclui no pecado do povo do qual ele nem tinha participação. E ele diz para o Senhor, nós pecamos contra ti. E agora também no momento que ele ora, que ele busca estratégia, que ele atua de maneira decisiva para o enfrentamento desse momento difícil de oposição do inferno, novamente ele usa o nós. Neemias, ser um líder, Neemias é sentir a fraqueza do outro. E quando ele sente a fraqueza, ele busca maneiras de estimular. Então ele lembra aqueles irmãos, lutem por seus irmãos, lutem por sua família. Tá bom, a gente está fraco, a gente está cansado, está difícil, mas não desiste. Ele não vai, sabe, pondo de lado aqueles que ele sente que não estão dando uma resposta satisfatória. Aliás, ser Neemias é poder continuar, é ter força para seguir, mas ter coragem de parar por amor. Mais importantes do que as
podia seguir, como ele disse aqui no versículo, né, irmãos? Que ele continuava edificando, que ele continuava trabalhando, mas ele para. Sabe, marido, às vezes você está lá na frente na vida cristã. E aí você começa a achar até que tua esposa é um entrave, atrapalha. Ou você, mulher, acha que você tem que mesmo ir à frente porque teu marido não tem a mesma pegada que você tem. Ser Neemias é ter a coragem de dar uma paradinha. Dar um passinho para trás. Eu não estou falando em relação à vida com Deus, à oração, ao comprometimento com as verdades do Evangelho. Eu estou dizendo dar um passinho para trás para esperar. Esperar teu marido, esperar tua esposa, esperar teus filhos. Eu não estou falando de uma espera que promova atraso. Eu estou falando de uma espera que promove avanço. Neemias é esse líder. Ele tem coragem de parar para esperar. Pô, aí a obra. Lembram de Lázaro, irmãos? Jesus faz do mesmo jeito. Os discípulos falando, pô, por que a gente vai para lá? Para morrer também? Jesus, em outras palavras, essa é a minha versão, tá, irmãos? Do texto. Você não terminou gente que a gente tem que andar enquanto é dia, que a gente tem que avançar, que você tem que ir para Jerusalém? Para que a gente vai parar lá por Lázaro? Já está morto. Vamos seguir o jogo. Mas Jesus volta. E a Bíblia diz porque ele amava Lázaro. Então, irmãos, que liderança, não é, que precisamos desenvolver? De ter coragem de ouvir críticas, porque voltamos por amor a alguém. Ser Neemias, irmãos, é fazer mais que todos no anonimato. Faz muito, mas não fica alardeando. Não dormia direito, nem tomava banho, nem trocava de roupa. Mas estava ali, atuando, produzindo. Vocês lembram daquela frase? Se vocês já ouviram, eu ouvi a minha mãe dizer isso. Sabe aquela frase da mãe que diz assim? Ninguém reconhece o que eu faço. Ser um líder Neemias é um pouco disso, sabe? Ser um líder Neemias é viver fazendo mais do que todos e nem sempre sendo reconhecidos. Mas ainda que esse líder não deva procurar esse reconhecimento e ainda que esse líder não deva ser uma pessoa amargurada por não ser reconhecida, eu quero dizer agora para você, do outro lado, que está vivendo perto de um líder desse, que está vivendo perto de uma mãe dessa, de um pai desse. Reconheça. Não deixe essa pessoa achar que não está sendo reconhecida. Olha que loucura, irmãos. O líder Neemias não busca reconhecimento. Aqueles que são liderados por esse tipo de líder precisam reconhecer. Vai ser bom para você honrar. Honre. Queira saber das necessidades dessas pessoas. Essas pessoas também sangram. Eu estou usando o termo sangrar não no aspecto literal. Mas essas pessoas se ferem na jornada, se machucam. E por vezes ninguém quer saber como elas estão. Por vezes ninguém está preocupado se elas estão bem, estão mal, estão tristes, estão precisando de alguma coisa. Seja sensível. Eu sei, você talvez como eu, temos a tendência de olhar para esses líderes, Neemias, e evocar um pouco a figura do super-herói, né, irmãos? Super-herói não precisa de nada, né? Super-herói é fortão, resolve tudo. Super-herói não tem nem sentimento. Os grandes super-heróis não têm nem sentimento, não é? Eles não precisam de ninguém. Eles conseguem se virar sozinhos. Mas isso é tão louco, irmãos, que eu preciso dar uma notícia para você que talvez você não saiba. Estou aqui fazendo uma analogia, tá? O super-homem morreu. O super-homem morreu. Cuidado para você não acreditar que esse líder que tem dado a vida por você
não precisa de nada, que está tudo resolvido para ele. Reconheça. Neemias é o líder, irmãos, que orava conhecendo os seus e se colocando no lugar deles. Eu tenho, na minha jornada, visto essa ação de muitos líderes orando. Mas também tenho visto que poucos deles se colocam no lugar daqueles por quem estão orando. Vou voltar aqui no exemplo dos filhos, tá? Uma coisa é você orar pelo seu filho, que está com medo, que está inseguro, que não está vendo perspectiva de vida. E outra coisa é você orar se colocando no lugar desse filho, tentando sentir o que ele está sentindo, pensar o que ele está pensando. Jesus fez isso, irmãos. Jesus deixou a glória. A Bíblia diz que ele, sendo rico, se fez pobre. Literalmente ele se colocou no nosso lugar. E Neemias é esse homem que se coloca no lugar das pessoas. Pai, se coloca no lugar dos seus filhos, da sua esposa. Esposa, se coloca no lugar do seu marido. Sabe, a gente ouve muito a respeito de não pode julgar, ninguém me julga, só Deus. Eu tenho uma certa aversão a esse tipo de fala. Porque eu acredito no meu coração que se cada um de nós nos colocarmos no lugar do outro para interceder pelo outro, anula essa ideia de julgamento. Haverá o saudável alinhamento com a palavra de Deus, haverá a necessária correção de rota, se ela assim se fizer presente, mas não haverá espaço para se sentir julgado. Pelo contrário, alegria por estar sendo confrontado. Neemias não parava, irmãos. No versículo 5 desse mesmo capítulo, a gente vai ver lá. Eu tô equivocado. Eu acho que eu fiz uma anotação errada aqui, irmãos. É o versículo 6. Nesse meio tempo fomos reconstruindo o muro, até que em toda a sua extensão chegamos à metade. Então ele está aqui, é aquele líder, irmãos, que está envolvido com o trabalho. Não para. Não é que não tem descanso, não é bem esse termo, mas sabe aquele ditado que diz que enquanto descansa, carrega pedra? O líder Neemias é esse cara. Ele está sempre atuando, a mente não para. Às vezes o corpo parou e a mente continua rodando. Buscando alternativas, buscando soluções, pensando nas pessoas. Giovanni, então esse líder vai literalmente parar de pensar em si mesmo? De certa forma, essa é a vida do cristão, irmãos. Né? O ensino bíblico é para que a gente busque o interesse do outro. Neemias era um homem, um líder que se conduzia com prudência. No versículo 9 nós vemos ele dizer: mas nós oramos ao nosso Deus e colocamos guardas dia e de noite para proteger-nos dele. De fato, irmãos, nós precisamos urgentemente de muita fé, muita perseverança, de muito impulso para seguirmos, mas também de muita prudência. Principalmente nos nossos dias, que nós temos ouvido tantas falas, e cada um fala segundo o momento que está vivendo e, lamentavelmente, segundo os seus interesses próprios, pessoais. Sejamos prudentes em todo tempo. Neemias orou a Deus. Que coisa! Pediu proteção a Deus. Nós vimos lá que ele orou no versículo 4 e invocou sobre os inimigos uma praga. Mas ele não parou nisso aí, não. Ele pôs guarda. Foi prudente. Seja prudente. Por vezes eu vejo situações de famílias onde, em nome de confiança, se permite que os filhos tenham acessos não controlados pelos pais. Seja prudente, pai.
Seja prudente, mãe. Saiba com que seus filhos estão falando. Saibam o que estão falando. Seja prudente na sua casa. Seja prudente no uso dos recursos que Deus tem enviado para as tuas mãos. Nós precisamos de prudência. Neemias, meus amados, nos inspira a sermos aqueles que, como nós dissemos, fortalece os fracos, mobiliza forças para socorrer os caídos, os vulneráveis. Neemias conhecia o estado e a situação das pessoas que estavam com eles. Um homem sensível. Ele atuava para levar a solução com rapidez. Nós precisamos ser ligeiros, irmãos. Não dá para ficar esperando as coisas acontecerem muitas vezes. Nós vimos lá no versículo 14, Neemias faz a inspeção, percebe o ânimo do povo, percebe que há ali um medo, percebe que ali não está havendo aquele gás. Então ele rapidamente atua, reúne o povo, já chama os nobres, os oficiais, restante do povo, gente, vamos, olha, não tenham medo, lembre-se do Deus grande e temível, como nós vimos aqui, vamos lutar, lute por seus irmãos, por seus filhos, suas filhas, lute por suas mulheres, defendam as suas casas. Esse é o nosso chamamento nesses dias, irmãos. Sejamos rápidos, sejamos atuantes. Não permitamos que esse ambiente de medo, de falta de esperança, de uma suposta atuação do céu para eliminar todos os problemas. Eu sei que Deus é poderoso para fazer isso, irmãos. Eu sei que Deus é poderoso para fazer isso. Mas parece-me que Ele não quer fazer na velocidade em que os homens estão esperando. E é no durante, lembram o durante o processo? É no durante que eu e você precisamos ser atuantes, rápidos. Injetar coragem, fé, esperança no coração das pessoas, no nosso próprio coração. Lembre-se que você lidera primeiro a você mesmo, a nossa casa e nas pessoas que Deus tem nos confiado. Neemias buscava palavras e meios de estimular as pessoas. Conseguia entender que pessoas com medo não avançam. Martin Luther King já disse, irmãos, que pessoas sem uma causa pela qual morrer não têm motivo para viver. Então eu e você precisamos lembrarmos-nos do que Neemias disse. Ter pelo que lutar. Ter uma causa pela qual morrer. Estarmos dispostos a ir até as últimas consequências. Lute pela sua casa, lute pelos seus irmãos. Não permita, irmãos, que situações de conflito atuem de maneira a destruir aquilo que Deus pretende que você construa. Neemias dava apoio, presença constante. Versículo 16 diz que daquele dia em diante, enquanto a metade dos meus homens fazia o trabalho, a outra metade permanecia armada. Sempre presente, sempre atuante, sempre disposto. Neemias não descuidava de nada. Irmãos, que líder atento. Ele ficava vendo tudo que estava acontecendo, ouvindo aquilo que estava levando medo para o povo, sabendo do que o inimigo estava falando, vendo como estava a situação do povo, buscando estratégia para a solução. Neemias, assim como eu e você, precisamos estar sempre ligados. Supervisionava tudo o que estava acontecendo, sabia quem fazia, o que fazia, quando fazia, com quem fazia. Olha lá a partir do versículo 16, daquele dia em diante, enquanto a metade dos meus homens fazia o trabalho, a outra metade permanecia armada de lanças, escudos, arcos e coraças. Os oficiais davam apoio a todo o povo que estava construindo o mundo. Aqueles que transportavam material faziam o trabalho com uma das mãos e com a outra seguravam uma arma. E cada um dos construtores trazia na cintura uma espada enquanto trabalhava. E comigo ficava um homem pronto para tocar a trombeta. Que líder! Irmãos, que o Senhor nos dê
uma visitação especial do Espírito. Imagina uma comunidade local, imagina Itaim Paulista, irmãos, com líderes com esse perfil. A gente atuando assim, na nossa vida pessoal, na nossa casa, e sobre o povo que Deus tem nos confiado. Nós conquistaremos o Itaim na mesma velocidade em que esses muros foram construídos. O Itaim é do Senhor, irmãos. Se nós tivermos um exército de líderes com esse perfil, que é possível para todos nós. Neemias era um copeiro do rei. Neemias era um desterrado, um nascido em terra estrangeira. Neemias era um homem que cresceu sem referência de família, de pai, de avô. Provavelmente os pais sim, mas os avós. Povo exilado, povo escravo, levado cativo. Provavelmente como muitos daqueles que iam viver nos palácios dos reis, afastados da família desde muito cedo. Nós vemos isso na história de Daniel, lendo o livro de Daniel, no livro de Esther. Então, irmãos, veja bem como Deus usa esse homem simples, esse homem do povo, esse homem sem formação acadêmica. E aqui eu não estou fazendo nenhum comentário negativo a você que tem essa formação acadêmica. Glória a Deus. E você, jovem, adolescente, vá para cima, busque formação. É importante para o seu currículo, para a sua vida. Mas eu quero chamar a tua atenção que Deus pode usar você. Eu e você podemos nos transformar num líder exemplar, num líder comprometido, num líder atuante, num líder antenado que está sabendo do que está acontecendo. Neemias cuidava para que todos se sentissem seguros. Não fantasiava a situação, mas tinha uma linha de ação. Olha lá, irmãos, a partir do versículo 19. Então eu disse aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo: a obra é grande e extensa, estamos separados, distantes uns dos outros ao longo do muro. Então eu quero já chamar a sua atenção e a minha para isso. Ele não fantasia, ele olha, vê a situação e com muita clareza reconhece isso. Gente, a coisa está pegada, a gente está longe. É uma realidade, é uma necessidade atual. Por exemplo, o momento que nós estamos vivendo, irmãos, a gente não está podendo estar junto, abraçar, né? Ontem um irmão que foi me fazer uma rápida visita e me deixar lá um mimo, ele dizia: nossa, que estranho a gente não poder oscular, abraçar, dar a mão, né? Vir aqui e tal. E eu falava para ele: é por um tempo, é por um tempo. Nós estamos vivendo esse tempo, irmãos, celular online, GD online, é Zoom para cá, é Google Meeting para lá, WhatsApp, maravilhoso, estamos longe, estamos distante. Não dá para fantasiar a realidade que estamos vivendo. Mas uma coisa é certa, assim como Neemias, existe uma linha de ação. Então, Neemias já falou: do lugar de onde ouvirem o som da trombeta, junte-se a nós ali. Nosso Deus lutará por nós. Então, não tem fantasia. Está difícil mesmo, essa vida de longe fisicamente. Mas, irmãos, hoje a nossa trombeta é o link da reunião online. A nossa trombeta é o link do culto online. Quando você vê o link, lembre-se, é o som da trombeta, está me chamando para estar junto, está me chamando para participar. E Deus lutará por nós, na nossa unidade, no nosso compromisso, na nossa vida de corpo, ainda que distantes ao longo do muro. É bem verdade que pode não ser reconhecido, pode parecer que fez pouco. Talvez você está aí nessa luta, na tua casa, ou na vida pessoal, e está achando que não avança, que não é reconhecido. Sabe aquele negócio de você talvez começar a colocar em prática muitas das coisas que você tem aprendido com a palavra de Deus, mas chega em casa, as pessoas dizem que nada mudou, que você está do mesmo jeito. Aliás, uns vão dizer até que você piorou. Talvez lá você está, né, sendo o esteio da sua casa no sentido espiritual, mulher ou filho. É você que tem levantado pelas madrugadas para orar pela sua casa. É você que tem feito o teu devocional diário com regularidade. E talvez você não está sendo reconhecido na sua casa.
Talvez estão dizendo que você não está fazendo nada. Se você está sendo um líder da própria vida, da sua casa, e daqueles que Deus tem te confiado no padrão Neemias, fica tranquilo. Fica tranquilo. Talvez se você cometer um erro, vão esquecer de tudo que foi feito. Que tristeza, né, irmãos? Talvez vão definir o teu caráter baseado nesse erro. Mas o líder corre esse risco também, sabe? Aquele que tem dado a vida. Sabe aquela história assim de... Pô, parece que não valeu nada a pena. Fez. Na hora que comete um erro, zera tudo. Zera tudo. É triste, né? Passar por essa experiência. É triste passar por essa experiência. Mas eu quero dizer que talvez você, como o Neemias dessa história, vá sofrer isso. Eu não estou aqui defendendo o erro, ok? Não estou fazendo apologia do pecado. Mas erros acontecem. Erros acontecem. E dependendo do grau do erro, vão esquecer de tudo que foi feito de bom. Mas se você é um líder padrão Neemias, persevere. Avance. Vamos em frente. Mas nós temos a promessa que o Senhor conhece os que são seus. Neemias, nessa pegada, irmãos, ele não requer nada das pessoas. Eu e você, liderando as nossas próprias vidas, nossas casas e as pessoas que Deus tem confiado, a gente não vai requerer nada das pessoas mesmo. Não fique esperando e pedindo que as pessoas te reconheçam, que as pessoas façam por você, que as pessoas entendam suas fraquezas. Ainda que é muito importante, como eu disse, que nós reconheçamos os nossos líderes, que nós nos importemos com as fraquezas deles. Mas façamos como Neemias. E nós vamos estudar o capítulo 5, mas eu queria terminar com você hoje, citando o último versículo do capítulo 5. Olha o que Neemias diz. Não para as pessoas, ele fala com Deus. Lembra-te de mim, ó Deus, levando em conta tudo o que fiz por este povo. Então, irmãos, parece até uma oração meio estranha, né? Mas Neemias, ele sabe que Deus é o único que não vai esquecer da história. Deus tem registro, tem memorial. As pessoas esquecem da história. Nós temos falado aqui de construirmos história junto. Mas por vezes, quando um erro é cometido, a história é esquecida. Deus não esquece da história. E Neemias recorre a Deus. Lembra-te de mim, ó Deus, levando em consideração tudo o que eu fiz por este povo. E Deus tem um galardão preparado para aqueles que o temem e procuram seguir as suas orientações. Quero, no nome de Jesus, estimular você a buscar viver como um Neemias nesses dias. Eu quero estimular você a olhar para alguém que seja um Neemias na sua vida. Eu quero dizer que a igreja do Senhor vai avançar sempre, que a obra vai ser completa. O Itaim Paulista é do Senhor, mas eu e você precisamos, de maneira responsável, conduzir nossas próprias vidas, conduzir nossa casa, conduzir aqueles que Deus tem confiado em nossas mãos. Você pode fechar os seus olhos, junto com essa pessoa que está aí com você, participando desse momento tão especial. Fala com o Pai agora. Peça ao Pai, a um coração quebrantado e contrito, Deus não despreza. Talvez você olhe para a sua história e não perceba nenhum resquício de Neemias. Talvez você esteja olhando para si mesmo e esteja dizendo, esse padrão aí é muito alto. Deixa eu dizer para você, ninguém nasce Neemias. Nem Neemias nasceu Neemias. Ele nasceu, depois recebeu o nome, como eu e você. A gente não nasce com o nome, a gente recebe o nome, não é assim? Neemias tinha o nome Neemias desde criança.
Mas o homem Neemias foi construído. O homem Neemias foi construído por proximidade com Deus, com conhecimento das Escrituras, com oração. E isso, irmãos, qualquer um de nós podemos fazer. Qualquer um, guardadas as devidas proporções, não é verdade? Talvez você esteja dizendo aí, Giovanni, mas eu não consigo falar. E talvez você seja uma dessas pessoas com dificuldade, né? Física, mudez, surdez, cegueira. Mas eu quero dizer para você, a despeito dessa deficiência que você expressa no mundo físico, no mundo espiritual, tudo está aberto e amplo para você. Busca a Deus. Aí, do jeito que você está agora, no lugar que você está de olho fechado, fala, Senhor, eu quero construir esse Neemias. Esse Neemias não acontece de graça. Esse Neemias não vem por uma oração forte. Eu lembro sempre da fala do pastor muito conhecido de Ribeirão Preto, que já esteve entre nós, Danilo Figueira, que ele conta do moço que foi pedir para ele, orar por ele, impor as mãos para que aquela unção de conhecimento, para aquela capacidade de ministração fossem dadas a ele. E ele disse, rapaz do céu, vai ler o tanto de livros que eu já li, vai dedicar o tempo de oração que eu já dediquei, e aí você vai alcançar o que você está desejando, mas não vai ser por uma oração forte. Busque. A todo que bate será aberta. Todo que busca encontra. Uma boa medida, recalcada, transbordante, abundantemente vos será dado. Jesus não está falando só de dinheiro nisso não. Também. Jesus atende e atua em todos os aspectos da nossa vida, mas peça conhecimento. Como diz Tiago, Deus a todo dá liberalmente. E a tua vida nunca mais será a mesma. Pai Santo, no nome do Senhor Jesus, eu quero orar com os meus irmãos, com cada uma dessas pessoas que me dão acesso para entrar em suas casas e estão ouvindo a minha voz. Ô Pai Santo, gera em cada um de nós um compromisso, um comprometimento com o avanço, com o conhecimento, com a busca de Deus, em sermos cheios do Espírito Santo. Ajuda-nos nessa jornada, Pai Santo, no nome poderoso do Senhor Jesus. Amém. Quero só lembrá-lo, né, que hoje a nossa nação está num desafio espiritual de jejum, e ainda que haja tanta contestação de quem partiu, como partiu, se tem autoridade ou não para fazer a convocação, a questão não é essa, irmão, nós somos crentes. Crente jejua. Crente jejua. Então, nós não vamos ter que jejuar hoje porque alguém pediu ou mandou. Nós vamos jejuar hoje porque essa é uma disciplina espiritual que um crente saudável guarda. Então, separe hoje uma refeição, guarde, ore, vamos clamar pelo nosso país. É necessário que se faça isso. Deus espera que nós oremos. O que vai acontecer, como vai acontecer, Deus decide. Ele é soberano. Mas nós podemos pedir o que nós queremos. E Ele vai nos ouvir e, de acordo com a sua boa, perfeita e agradável vontade, nos atender ou não. Eu amo você, tenho um compromisso contigo